Olá, bom dia a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um treinamento da Softvar. Eu sou o Marcos e trabalho no time Rio de Janeiro. Hoje abordaremos operações financeiras. Na nossa introdução na sexta-feira, verificamos primeiramente as configurações da parte financeira do MRT. Agora abordaremos contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa. Gostaria desde já de agradecer a presença de todos, convidá-los para o treinamento amanhã, onde abordaremos ainda a parte financeira do RP e lembrá-los que todas as nossas apresentações estarão sendo disponibilizadas, as gravações, em nossa central de ajuda, em www.softvar.com.br/ajuda. Então, vamos lá. Primeiramente, acessamos aqui o RP, venho em Office Manager Financeiro, vou realizar o meu acesso. Aqui eu vou entrar com o meu acesso padrão. Verificamos anteriormente toda essa configuração dos acessos, certo? Estamos aqui na nossa tela, nosso módulo financeiro. Dessa vez eu venho aqui em financeiro e vamos iniciar a partir de hoje em contas a pagar. Tudo que nós realizamos no treinamento de configurações, iremos utilizar agora. Então verificamos planos de contas, verificamos uma série de configurações com relação às contas. Então hoje verificaremos a parte de cadastro de um novo contas a pagar, de um novo contas a receber, alteração dessas contas e também, pessoal, as contas com relação às outras operações do sistema. Quer dizer, eu realizo uma ordem de compra, eu realizo um recebimento de mercadorias, como isso reflete no meu financeiro. Então, vamos lá. Financeiro, contas a pagar. Bem, pessoal, essa parte cinza, conforme o padrão do sistema, são os filtros. Então, reparem que por padrão o sistema ele já arruma para a gente o mês vigente, certo? Então eu tenho aqui o primeiro ao último dia. Eu vou selecionar aqui em ir e eu tenho uma série de contas a pagar aqui no sistema. A gente pode reparar de cara que todos os lançamentos que nós realizamos no treinamento de compras, eles estão constando aqui para gente. Então eu tenho lá a minha compra de R$90, de 290 e de 450. Nós verificamos também, além do recebimento de mercadorias, devolução de compra. A devolução, pessoal, é importante eu falar com vocês, ele vem aqui no nosso financeiro com valor negativo. Então, se por exemplo, eu realizo uma devolução de compras dessa minha compra aqui de documento 1, 2, 3, 4, 5 de R$90, eles geram menos 90. Então esse comportamento que o sistema ele tem com relação à devolução. Da mesma maneira que uma logística reversa, ele também gera um lançamento negativo. Vocês querem ver um exemplo? Eu vou vir aqui no contas a receber, vou filtrar os nossos títulos, o meu valor, deixa eu dar uma olhadinha, tá mais aqui no final. Então reparem que eu tenho alguns valores negativos. Então esses valores aqui, eles foram originados de devolução, né? Então no nosso sistema nós vimos que nós temos despesas e receitas. Temos apenas esses dois itens do nosso plano de contas. O que significa necessariamente que assim que eu gero uma devolução de venda, uma logística reversa, ele gera um valor negativo com relação à compra. Então esse é um
detalhe importante da gente identificar no financeiro. Então, o responsável do financeiro já sabe o seguinte: toda vez que entrar um valor negativo, isso é uma devolução. Então, tem esse primeiro detalhe, pessoal, um pouco mais teórico, que é legal da gente entender. Vou voltar agora então para o contas a pagar. Bem, pessoal, para mostrar para vocês a dinâmica dessa parte de custo de mercadorias, eu deixei aqui o RTU em aberto para simular que uma pessoa lá da parte de compras vai realizar uma compra aqui para gente, certo? Então eu vou abrir aqui a parte de ordens de compras, eu vou pegar uma nova OC que eu tenho aqui, eu vou pegar essa de R$ 980, a ordem de compra número 6, e vou gerar um lançamento para ela ser paga, para depois a gente receber. Então, abri a minha ordem de compra e registrei aqui o pagamento. Voltando lá para o financeiro, se eu der um IR, repara que ele vai criar uma conta a mais aqui para mim. Então, conforme o departamento de compras ele gera aquele lançamento clicando na folhinha branca, ele já gera aqui para gente. Da mesma maneira em que eu tenho algumas situações onde eu realizo ordem de compra, depois eu recebo, coloco os lançamentos, então depois ele vai aparecer aqui. Certo? Então, dessa maneira, olha financeiro, eu acabei de realizar uma compra aqui no valor de 980. Preciso que você confirme para mim, para a gente poder receber as mercadorias. É a ordem de compra número 6. Então, aqui no financeiro, ele consegue identificar pelo número de documento 6, conforme lá da parte de ordens de compras, com o valor aqui direitinho e custo de mercadorias. Então, nós falamos disso na sexta-feira. Quer dizer, nós temos ali uma série de itens no nosso plano de compras. Ok? Então, esse é um exemplo de uma conta criada por outro módulo do sistema. Agora a gente vai verificar como você cria uma conta. Então, da mesma maneira que eu tenho custo de mercadoria, da mesma maneira que eu tenho taxa de cartão, né, que também é um contas a pagar, eu tenho aí o cadastro de aluguel, por exemplo. A gente pode colocar, então, administrar, né, as nossas contas utilizando aqui o RP. Então, vou cadastrar com vocês uma conta de aluguel, uma conta do boleto da Softbar, por exemplo. Já fiz até um exemplo, vou fazer outro com vocês. A gente vem bem aqui no cantinho à esquerda, na folha branca, um pouco aqui para cima. Beleza, abri a minha tela de iniciar os lançamentos. Primeiramente, a gente escolhe o item do nosso plano de contas. Então, essa parte aqui ela é importante porque ele classifica a nossa conta. Tem uma série de contas, inúmeras, mas ele estando classificado direitinho, temos como filtrar e também visualização de relatório, isso é importante. Então, primeiramente, eu escolho o aluguel, que vai ser o meu exemplo aqui. Em seguida, nós podemos cadastrar aqui o centro de custo, conforme nós vimos anteriormente, pode ser por departamento, por loja. Eu posso inclusive ratear esse centro de custo, a gente vai ver já já. Primeiramente eu vou escolher aqui o meu centro de custo centralizado, um centro de custo só. Categoria nós também já vimos, então nós temos as categorias de cadastro. Então consigo pegar o meu cadastro de fornecedor, meu cadastro de cliente e categorizar ele, seja por estado, seja pessoa física, pessoa jurídica. Então a categorização ele já me ajuda bastante. Vou escolher aqui, acabei fechando. Escolher aqui fornecedores. E dentro de fornecedores eu posso escolher
a empresa com relação ao meu cadastro aqui do aluguel, né? Então, vou colocar o new aqui embaixo para cadastrar um novo fornecedor. Então, ele já me abre um atalho aqui para eu cadastrar. Vou colocar um exemplo qualquer aqui da minha cabeça. Dá um OK. E lembrando aqui, eu posso realizar esse cadastro só com a descrição, não tem problema. Mas depois é importante eu editar o cadastro desse fornecedor, seja pelo financeiro, seja pelo retail, para caso nós tenhamos que emitir alguma nota. Então é importante deixar o cadastro completo. Então eu acabei de cadastrar aqui meu item do plano de contas, meu fornecedor, centro de custo, o tipo de documento. Eu vou escolher aqui um dos meus documentos disponíveis. Então eu tenho aqui fatura de vendas para todos os pedidos que recebemos e confirmamos. Eu tenho fatura de compras. Esse exemplo que a gente acabou de realizar junto, onde eu realizei uma ordem de compra, ele vem como fatura de compras. E eu posso cadastrar outros documentos aqui. Então, eu tenho boleto Softvar, tenho cadastrar um boleto aluguel com vocês também. Então, vou cadastrar aqui boleto aluguel. Vou repetir a identificação aqui em cima e pronto. Isso já é o suficiente. E nós colocamos o número do boleto aqui do lado. Então isso ele ajuda a gente na hora de identificar uma conta da outra. Aqui a data de emissão, a data de competência. Então o boleto que eu recebi hoje, ele é competente ao mês de janeiro. Então eu verifico aqui, janeiro, que é o meu primeiro dia útil. Aqui a competência comum é só mês e ano, né? Mas nós confirmamos também o dia só para a gente ter essa base. Algumas pessoas têm dúvidas com relação à competência, né? Então nós recebemos uma conta de telefone de tudo que nós utilizamos no mês passado, né? Então essa é a data de emissão da conta e a competência é da conta, né? Então no caso do aluguel, enfim, no caso do boleto da Softvar, onde eu cadastro o boleto que nós recebemos, que foi competente à utilização do mês passado. Então, só para esclarecer esse campo, competência também. E ele também faz parte dos nossos filtros. Então, legal de cadastrar esse dado é que eu posso filtrar pela competência também. E por fim, aqui vencimento, vai vencer hoje mesmo, ou vai vencer no final da semana, enfim, e o valor. Então, esse é o cadastro básico de uma conta no sistema. Então, eu cadastro aqui a minha conta, dou um adicionar e prontinho. Bem, esse é meu primeiro exemplo, então, de uma conta criada de maneira avulsa, né? Nós cadastramos o aluguel. E aluguel, ele é uma conta que a gente vai ter que todo mês cadastrar a mesma coisa, né? Então, para facilitar para vocês, a gente já pode cadastrar o ano todo. Então, aqui em adicional, eu posso cadastrar uma conta para ela repetir durante os próximos meses. Então, eu venho aqui em adicional. Essa parte aqui de baixo, pessoal, ela aparece só na criação da conta. Então, toda vez que eu crio que ela aparece isso, depois de criada, ela já não tem esses itens. Então, eu cadastro aqui mais uma vez. Cadastro o meu intervalo. Então, o intervalo a cada mês, certo? Mensal. Eu já cadastro até fevereiro do ano que vem. 12 contas. Né? Então, aqui o meu valor estimado. E a minha forma de pagamento. A gente vai pagar isso no dinheiro, se a gente paga isso via transferência. Então, eu tenho uma série de
detalhes aí para já deixar o nosso cadastro completo. Então, pessoal, o que nós acabamos de realizar? Fizemos um novo cadastro de conta, só que ao invés de eu adicionar e salvar essa conta, essa minha conta, um registro só, né? Eu venho aqui em adicional e aproveitei para cadastrar 12 contas, 12 repetições. Então eu tenho essa mesma conta para os próximos meses. Vou dar aqui um OK. Adicionar o contas a pagar sim. Ele criou uma nova despesa de aluguel, mas se eu filtrar os meses seguintes, ele já coloca para mim as outras despesas, então, referente a aluguel. Depois eu posso clicar 2 vezes no lançamento e preencher aqui o número que nós preenchemos no primeiro, né? Depois é só abrir aqui e preencher o número. Esse é um outro detalhe interessante. Quem tem acesso a essa tela não somente pode inserir o número do boleto, como também pode colocar uma observação. Então a gente pode vir aqui em adicional e colocar alguma observação relevante aqui no meio. Inserir o número de transferência também para o nosso controle. E inclusive a gente pode, né, liberar o acesso ou não. Isso depende aí da política de acesso. A alterar também o valor. Então, se eu tiver um aumento, eu posso vir aqui e cadastrar esse aumento, sem problemas. Então, quem tem acesso a essa parte aqui de contas a pagar, consegue realizar também a alteração no valor. Daqui, eu já aproveito para dar uma dica para vocês. O exemplo do aluguel é um exemplo que eu não tenho alteração de valor. Ou pelo menos não é muito comum. Eu tenho uma outra conta, por exemplo, telefone, boleto software, onde o valor ele pode ser variável. Ainda assim, pessoal, é interessante vocês cadastrarem uma série de intervalos de forma que vocês não precisam se lembrar de mês que vem cadastrar tudo de novo. Você já vai visualizar aqui do mês que vem, você só abre e altera o valor. Então isso é interessante até para facilitar o dia a dia de vocês. Então eu vou cadastrar aqui o boleto software. Clicar em novo mais uma vez. Cadastrar aqui a minha despesa RP. Conforme nós já deixamos tudo prontinho lá no plano de contas, ele já preencheu sozinho o fornecedor. Para quem não pegou essa parte, e para quem pegou não lembrar, eu vou dar um editar aqui no meu plano de contas. E ele fica aqui nessa segunda aba, olha. Eu já deixo prontinho todos os dados que o sistema vai preencher para mim sozinho toda vez que eu escolher despesas RP do meu tipo de registro. Por isso que ele já preencheu o software. Certo? Só para lembrar aí para vocês. Então, mais uma vez, eu preencho aqui o número de documento, onde eu já cadastrei o boleto. Aqui a minha data de emissão, competente aí ao mês de janeiro, e o vencimento amanhã, com o valor aqui. Sendo que esse valor ele vai ter uma variação, porque esse tipo de despesa é uma despesa baseada no nosso volume de faturamento. Então ele pode ser mais alto ainda, enfim, ter essa variação. Assim mesmo é interessante eu cadastrar vários intervalos, de forma que depois eu só modifico. Deixo aqui um valor estimado, deixo um valor médio aqui pra gente, e aí eu só, mês que vem, abro e altero o valor. Então essa é a minha dica. Primeiro que facilita aí a vida de vocês. Tem que lembrar de cadastrar, já vai estar cadastrado. 2. A gente vai ver ainda hoje, no final do treinamento, uma tela de fluxo, onde ele vai listar os nossos futuros lançamentos.
onde eu tenho o que é parcelamento, o que eu ainda vou receber nos futuros meses e o que eu ainda vou pagar nos futuros meses. Dessa forma, eu consigo fazer uma estimativa. De repente, isso vai me ajudar a definir uma meta. Então, é interessante vocês utilizarem dessa maneira, né? Não só para ajudar no dia a dia, mas também para ajudar no nosso fluxo de caixa que a gente vai visualizar daqui a pouquinho. Certo? Então, vale aí a observação para vocês. Beleza, antes de a gente começar a esclarecer as dúvidas, né, falar de mais um detalhe para vocês. Assim que vocês clicarem com o botão direito do mouse, por exemplo, aqui nesse aluguel que eu criei, a gente tem uma série de itens aqui. Então eu tenho esse eliminar linha, que eu removo o meu lançamento. Então fazendo isso, ele deleta o meu lançamento. Bem, pessoal, isso ele funciona só para alguns casos, tá? Então aqui, por exemplo, na fatura de compras, ele já vai reclamar por quê? Porque essa conta, ela foi originada de uma outra operação. Então no meu contas a receber, a gente praticamente não consegue eliminar a linha. Por quê? Porque foram todas vendas. Então o sistema vai reclamar, olha, não é possível remover esse lançamento, já que ele veio de uma outra conta. E mesmo os lançamentos que a gente consegue remover, eu recomendo que vocês não utilizem o eliminar. Só se de repente for um cadastro que nós realmente fizemos errado e acabei cadastrando uma conta aqui que não tinha nada a ver. Então eu elimino o cadastro novamente. Mas o que eu recomendo é utilizar esse outro que é o estorno. O que o estorno ele faz? Ele cria como se fosse a minha devolução que eu citei para vocês. Então, se eu clicar com o botão direito e vir estorno, ele lança essa mesma conta, os mesmos dados, sendo que com valor negativo. Então ele faz uma devolução para a gente. Né? O mesmo comportamento então da devolução de compra, da logística reversa, é o que ele faz quando a gente cria o estorno. O interessante do estorno é que eu vou confirmar esses dois valores. Então esse valor ele vai zerar esse outro valor aqui. Então eu vou ter o contas a pagar uma despesa de 210 e eu vou anular essa despesa porque eu fiz uma operação inversa. Então eu vou ter uma despesa zero confirmando as duas. Né? E isso é interessante ao invés de eliminar, porque você mantém histórico. Então isso aqui é o mais importante. Então eu tirei a minha despesa, mas ele continua ali para eu poder visualizar ao invés de simplesmente remover e não constar mais. Eu não tenho ideia do que aconteceu. Então eu recomendo esse estorno ao invés de eliminar, justamente para isso constar no seu histórico, constar no seu relatório, verificar que aquele lançamento me gerou um estorno, me gerou uma devolução. Então isso é uma outra dica que eu dou para vocês. Beleza, antes de seguir para a próxima etapa, abrir aí a parte de dúvidas de vocês e em seguida nós vamos confirmar algumas contas conforme eu acabei de citar para vocês. Certo? Então, dando uma olhadinha aqui na parte de dúvidas. Bem, pessoal, por enquanto ainda não recebi nada, mas vou pedir a gentileza de, caso apareça alguma questão com relação a essa parte, para ir colocando para mim, que no decorrer eu vou esclarecendo. Opa, apareceu uma questão aqui para a gente. Jorge, bom dia. Quando você deu o exemplo que geramos uma ordem de compra, o valor foi para o fluxo, certo? Temos uma dificuldade grande com nossos fornecedores
que às vezes os valores vêm diferentes dos cadastrados. Deixa eu ver se eu entendi. O valor ele vem diferente do cadastrado. Você diz, a gente cadastrando lá na ordem de compras, ele vem diferente aqui para contas a pagar? Ou na própria compra realmente, né? Deixa eu verificar, eu consigo enxergar a diferença. Eu compro por R$100 e chega o boleto 110. Entendi, Jorge. Então a gente realiza nessa questão aí que nós pegamos. Eu realizo uma compra então por R$100, chegou o boleto de 110. É importante que você cadastre isso de acordo lá na parte de compras, para que isso reflita aqui no financeiro, né? Então, por exemplo, nós compramos aqui, dá um exemplo aqui no MRT. Nós compramos aqui por 1.600, só que na hora de receber eu recebo por outro valor, recebo por 1.700. Então é importante que a gente atualize isso daqui na parte de recebimento para ele refletir no financeiro. Então, mesmo importando essa ordem de compras, essa parte do lançamento aqui no recebimento, é importante você bater direitinho conforme está o valor. Eu estou falando dessa parte aqui de baixo, olha, de fatura. Então eu importei uma ordem de compra, por exemplo, de 1.600, só que eu acabei pagando por 1.800. Então ele precisa ser atualizado aqui embaixo para ele poder refletir a minha conta lá no financeiro. Então, Jorge, até complementando aí a questão, tá? É importante você atualizar. E com relação à diferença de você comprou inicialmente a 100 e depois registrou a 110, lá no financeiro ele vai te mostrar o valor da despesa a 110, tá? Então ele não vai mostrar, por exemplo, um depara, uma diferença, ele vai simplesmente atualizar para o último valor, tá? Então ele vai mostrar direto com o valor atualizado, que é o de 110. Respondendo aí, ele não mostra a diferença, tá? Tem essa questão. Mas vale a sugestão, né? De repente aí um campinho de valor anterior, valor recente. Legal o seu questionamento. Aqui acontece de uma compra pagarmos metade no cheque e metade no boleto. Entendi, beleza. Então eu tenho 3 vezes boleto, depois mais 3 vezes no cheque. Entendi. Então eu tenho uma compra. Deixa eu até cadastrar aqui, Alisson, até para facilitar o seu entendimento. Então, adicionar. Aí eu vou pegar aqui um produto qualquer. Esse aqui é o valor de 90. Tá ótimo. Beleza. Cadastrei uma compra manualmente aqui. E eu tenho, por exemplo, 3 vezes no boleto, 3 vezes no cheque. Esse lançamento, você realiza o seu total de lançamentos aqui nessa parte, olha, R$90. E aqui você cadastra o número de parcelas. Então eu tenho 30, 30 e 30. Eu tenho 3 vezes, sendo 2 no cheque e uma no boleto, por exemplo. A gente confirma aqui a data direitinho, tá? E o que vai acontecer? Ele vai cadastrar esses 3 lançamentos lá no meu financeiro, Alisson. Então, você tem uma compra, está parcelado, inclusive em tipos de pagamento diferentes, né? Então, primeiro a gente precisa colocar o número das parcelas aqui. Eu vou dar um aqui. Como eu estou no recebimento final, ele já vai finalizar. E a gente recebe aqui os meus lançamentos, está aqui, 30, 30 e 30. Então, o número de parcelas você coloca lá na parte de ordem de compras ou de recebimento final, na folhinha branca.
Aqui no financeiro, você precisa abrir e definir em adicional o tipo de pagamento. Então, você define o número de parcelas antes e o tipo depois aqui no financeiro. Então, esse aqui, por exemplo, vai ser no boleto. Já os outros vão ser em cheque, dinheiro. Então, aqui no financeiro, depois você confirma para poder quitar. A diferença é que o contas a receber ele já coloca isso para gente. Por quê? Porque ele já traz para a gente a forma de pagamento do cliente. Mas uma despesa a gente precisa preencher. Essa é a diferença essencial aí de contas a pagar e contas a receber. Uma boa questão também. Então esse daqui vai ser no boleto. E a minha outra parcela vai ser, por exemplo, no cheque. Ou transferência. Tem essa diferença. Beleza, pessoal. Depois me confirma aí se eu esclareci direitinho. Dando sequência, então, eu falei de confirmar as contas. Essas contas, então, que nós estamos visualizando são todas contas em aberto, até de acordo com o meu próprio filtro. Então, todos os registros, o que eu crio, os registros que eles são criados a partir da parte de compras e de recebimento, são registros em aberto. Então, o meu financeiro ele precisa confirmar esses lançamentos para aparecer no meu extrato, para aparecer nos meus resultados. Então, esse confirmar, ele fica aqui no pagar. Então, eu preciso realizar esse procedimento de pagar para ele constar no meu extrato, para ele debitar do meu extrato. Então, eu vou pagar essa minha fatura aqui. Aqui ele vai listar para a gente não só o tipo, mas ele também me pergunta para qual conta que eu vou dar gasto. Então, essa conta aqui eu vou debitar esses R$30, essa minha despesa, certo? Vou colocar aqui o número do boleto para a gente ter esse controle. Esse campo para caso a gente precise colocar uma observação. E aqui eu posso colocar juros e desconto. Então eu posso colocar esses valores e aí eu dou um OK aqui no adicionar. Reparem que desde que o funcionário tenha acesso, tenha permissão, claro, ele pode inclusive alterar a data. Ah, Marcos, mas não é interessante liberar isso. Beleza, basta a gente ir nas permissões e tirar esse tipo de alteração, não tem problema. Os acessos totais de administrador, ele libera esse campo porque dessa forma vocês conseguem cadastrar os lançamentos retroativos. Então eu posso cadastrar uma conta que nós, enfim, já inserimos, já cadastramos para deixar o meu financeiro certinho. Eu vou cadastrar todas as minhas contas de janeiro com as respectivas datas de quitação. Então eu realizo um ajuste de todo o mês de janeiro para o inicial do mês 17 trabalhando corretamente. Então quem tem acesso total eu consigo cadastrar contas do mês passado, inclusive aqui a data de pagamento, certo? Então por isso nós temos aqui como liberar esse cadastro, mais uma vez, de acordo com as permissões do usuário. Então, adicionar, e esse registro ele sai aqui do aberto. A visualização de todos os registros que forem finalizados, a gente abre aqui em histórico. Então, tudo que eu confirmei, ele aparece aqui para a gente. Então, desde já eu já posso contar o seguinte para vocês. Eu preciso de um relatório de todo contas a pagar do mês de janeiro. Tudo que eu tive gasto. Então, além do meu relatório de balancete que a gente vai visualizar amanhã, eu posso desde já ver aqui em todas as contas a pagar, listo que for histórico e exporto.
Então aqui eu já tenho um relatório de tudo que eu paguei no mês passado, né? Direto aqui pela tela de contas. É uma das maneiras de extrair essa informação. Então eu já aproveito para dar essa observação também, dar essa dica. E o botão de exportar tá bem aqui. Então já tem uma das formas de exportar o resultado. Vou voltar aqui para em aberto. Então no momento eu escolhi um lançamento, cliquei em pagar e confirmei ele. Mas isso não é muito prático. Mais prático eu consigo quitar uma série de lançamentos de uma vez só. Então eu posso dar aqui o pagamento múltiplo, onde eu seleciono uma série de contas. Eu vou salvando aqui embaixo. Depois eu clico no salvar para quitar então todas essas contas de uma vez só. Então quando eu dou um salvar, eu venho e preencho o restante dos dados e confirmo tudo de uma vez só. Ou então, mais prático ainda, eu posso clicar aqui no adicionar todos, que são essas duas setinhas aqui. Então dessa maneira eu adiciono tudo e cadastro tudo de uma vez só. Daí aqui a gente pode explorar mais algumas coisas. Aqui, por exemplo, eu tenho o filtro de período, eu tenho os registros em aberto e eu tenho o nome. Então eu posso filtrar todos os registros da Softbar. Então vem tudo que é de um fornecedor específico e eu confirmo todos eles de uma vez só. Ou então do meu fornecedor de produto e quito todos eles. Então aqui tem algumas maneiras de facilitar o manuseio para vocês não perderem muito tempo com essa parte aqui de confirmar. Escolho o fornecedor, seleciono tudo e fim de papo. Eu quito todos os lançamentos do meu fornecedor ABC. Então é uma das maneiras de trabalhar e ganhar agilidade nessa operação. Depois é só cancelar, fechar aqui direitinho, que ele volta conforme ele está. Então nós temos aqui, né, o filtro de fornecedor, de cliente, enfim, filtro de pessoa. Aqui é a minha parte de período, conforme eu citei, eu tenho aqui como filtrar por competência, tudo que foi competente em janeiro, para eu realizar a quitação das minhas contas, por emissão, por vencimento, todas essas maneiras. E para quem trabalha com mais de um CNPJ no RP, quem gerencia mais de uma empresa, eu tenho ainda como clicar em selecionar empresa e escolher as contas de um determinado CNPJ. Então nós temos ainda como realizar isso. Isso, claro, tratando-se do funcionário que tem acesso total. Se eu limitar o acesso do meu funcionário a uma determinada empresa, ele só visualiza as contas dessa empresa especificamente. Ok? Mais um detalhe é a parte que eu comentei com relação a ratear centros de custo. Então, na minha conta que eu cadastrei aqui para um centro de custo só. Mas determinadas contas, determinadas empresas, né? A gente entende aí que depende de negócio para negócio, a gente precisa pegar uma conta e ratear para mais de um centro de custo. Então, nesse caso, a gente não cadastra aqui no centro de custo. A gente faz esse cadastro da seguinte forma. Eu primeiro seleciono aqui o meu lançamento, beleza? Eu do lado de confirmar eu tenho um ratear aqui. Então eu vou clicar nesse ratear e aqui eu escolho o valor a ser rateado. Então eu vou selecionar R$100 para um determinado centro de custo, para minha loja e-commerce, e os outros R$100 para minha loja física. Então eu realizo o cadastro dessa maneira. Então basta adicionar aqui o valor. Então R$100
para um centro de custo e R$ 100 para outro centro de custo. Enfim, ele vai me avisando o que falta, né? Então, o exemplo de R$ 200 é bem simples, mas se fosse um valor maior, então é legal que ele vai colocando aqui pra gente. E dessa maneira eu tenho esse meu contas a pagar de R$ 200, o contas a pagar 58, que foi rateado para os meus centros de custos de acordo com o canal. Então tive a minha despesa de mercadoria, eu alimentei os dois estoques e rateei centros de custo. Tenho esse exemplo aí que eu inventei. Então dessa maneira eu cadastro aqui o rateio, dou um salvar, e aí quando eu quitar esse lançamento, ele já vai separar para os centros de custo de acordo. Então tem esse outro exemplo. Certo, pessoal? Agora eu vou dar uma olhadinha na parte de contas a receber. Bem, a boa notícia é que a interface é a mesma. Então ele lista os mesmos filtros, ele tem aqui a mesma estrutura. A diferença é que esses dados que nós estamos visualizando são os dados referentes a vendas. Então, da mesma maneira, eu listo uma série de dados. Aqui eu tenho, então, tudo que foi relativo a vendas, o tipo de pagamento. E aqui foi onde eu dei um exemplo para vocês, onde, ao invés de todos os lançamentos entrarem como venda, eles entram particionados. Então eu tive R$ 1.000 de venda, sendo que dentro desses R$ 1.000 de venda eu tive 500 em boleto, 500 em crédito. Essa outra configuração que nós visualizamos na parte de planos de contas, que visualizamos sexta-feira também. Uma coisa que eu não falei na parte de contas a pagar, mas é comum para as duas telas, é a parte das colunas. Então, assim como todo sistema, né, eu tenho como modificar aqui as colunas. Então, além de mexer na ordem, de colocar aqui para a gente ordenar direitinho, eu posso clicar aqui em colunas e inserir e remover conforme o que eu estiver utilizando. Então, por exemplo, eu vou tirar o nome jurídico. Então ele tira aqui pra gente e eu posso colocar alguma outra informação pra gente. Então eu posso modificar aqui à vontade. Uma outra diferença do contas a receber para o contas a pagar é que essa parte aqui, repara que já preenche o tipo de pagamento, porque ele considera o tipo de pagamento do pedido. Isso já facilita para a gente na hora de confirmar, né? Então, como a gente está administrando vendas, eu tenho um volume maior de contas para poder confirmar e constar no meu histórico, constar no meu extrato. E uma forma que é muito mais prática é da gente confirmar o lançamento em massa, aqui no múltiplo, como eu fiz no contas a pagar, por forma de pagamento. Mas eu não tenho esse filtro aqui, né? Eu só tenho pessoa e período. Nesse caso, vocês fazem da seguinte maneira. Eu vou selecionar aqui o tipo de pagamento que eu quero filtrar, clico com o botão direito e eu vou escolher filtro selecionando campo. Então eu vou filtrar especificamente todos os lançamentos que forem crédito. Então quando eu filtro selecionando o campo, ele mostra só o que é crédito e dessa maneira eu posso clicar aqui no recebimento múltiplo e adicionar tudo de uma vez só. Fica bem mais simples de manusear dessa maneira. Depois basta a gente clicar aqui no nosso filtro e eu clico em remover os filtros. Ele volta ao normal. Então dessa vez eu quero quitar todos os lançamentos em dinheiro. Então eu venho aqui onde está o dinheiro, clico com o botão direito
filtro selecionando o campo, quito tudo que tiver em dinheiro, depois eu volto aqui no meu filtro e removo para voltar ao normal. Dessa maneira, então, a gente pode realizar as confirmações por pagamento. Por cada tipo de pagamento, eu filtro eles. Aqui no Contas a Pagar também, tá? Então, eu posso filtrar escolhendo qualquer um dos campos, né? Então, é uma parte comum a ambas as telas. Então, eu deixei para mostrar isso no Contas a Receber, mas está aqui no Contas a Pagar também. Como filtrar por qualquer parte aqui do meu grid, né? Aqui da minha tabela. Então eu organizo as minhas colunas, coloco as informações mais importantes e tudo que aparece aqui para a gente podemos utilizar como filtro, né? Não somente aqui o nome, mas também por qualquer dado relevante. Da mesma maneira que o Contas a Pagar, eu posso clicar 2 vezes no registro e modificar algum valor. Isso, claro, também depende de permissão. Então, eu posso colocar que o usuário Marcos ele vai ter a permissão para confirmar os lançamentos, mas ele não vai ter permissão, eu vou revogar, dele alterar o valor. Então, não é interessante que ele mexa no valor, que ele só confirme ou não. Então, eu posso revogar para ninguém ver aqui e alterar o valor. Certo? Então, isso também é importante lembrar que depende aí de permissão. Um outro detalhe que é legal falar para vocês é que essa tela também traz o número de pedido. Então, dessa maneira, a gente consegue identificar que esse determinado lançamento se refere ao meu pedido de vendas. Então, vai aparecer aqui na minha invoice, ao invés desse valor aqui 2, vai aparecer algo como um número maior, dependendo de qual e-commerce que a gente vai trabalhar, né? Então, o número sequencial é um número de registro criado pelo MRT, ou seja, um registro manual. Criei um pedido de venda, ou criamos uma reversa. Então, ele criou a ordem manual. Já os pedidos de venda, ele vai trazer o próprio número do pedido. Esse exemplo aqui é o exemplo do nosso parceiro Betex, né? No caso do B2W, ele vai ter uma outra numeração, que vai ser um pouquinho maior, C9, CN, e assim em diante. Então, dá um atualizar e ele não aparece aqui. Opa! Então, a gente vem aqui em colunas e aí colocamos aqui a coluna para ajudar a gente a identificar melhor esse lançamento. Então, no caso não é o documento, vamos ver se é a nota. Beleza, é a nota. Está aqui o número do pedido, vou dar um para ele atualizar aqui. Então ele traz aqui o número da nota. Então é importante que vocês revisarem depois as colunas e revisar também que é interessante a gente colocar a coluna número da nota para a gente poder visualizar exatamente o número do pedido, né? Então o pedido que foi criado, ele traz aqui no financeiro e a gente consegue identificar quem é quem aqui das contas. Bem, a gente vai visualizar também que alguns números eles vão se repetir. Isso acontece por quê? Porque quando eu tenho um pedido onde eu tenho um parcelamento de 3 vezes, ele vai criar 3 lançamentos aqui no financeiro. Então são 3 lançamentos para o mesmo pedido. Então é comum que isso aconteça. É importante até para a gente conseguir visualizar direitinho os nossos lançamentos. E da mesma maneira que o contas a pagar, eu escolho aqui o meu lançamento, ou eu escolho vários, e eu preciso realizar a quitação
para poder constar no meu extrato. Os lançamentos negativos, nós já sabemos então que é devolução e logística reversa. Também é um ponto importante. Ok? E, mais uma vez, eu tenho aqui o histórico, tudo que já foi recebido. Além de visualizar tudo que foi recebido, eu tenho o cancelado e tenho o parcial. Então, se algum... Isso é comum de acontecer com um boleto, né? Nós emitimos um boleto de R$100 e o engraçadinho foi pagar R$1 para ver o que acontece. Então ele fica no pago parcial, ele não libera, ele não vai para o histórico. Então ele continua com o registro em aberto até ser finalizado o total para quem gera boleto então pelo sistema. Tem também essa outra mecânica aí do boleto. Beleza, pessoal? Então, seguindo a parte aí do treinamento, abri aí para dúvidas mais uma vez. E nós seguimos para a última parte de hoje, que é a parte de fluxo de caixa. Então, vamos verificar se nós temos algum questionamento aqui no contas a receber. Beleza. Aqui na nossa implantação foi criado um caixa e um caixa pequeno. Qual é a diferença deles? Entendi, Alisson. Então, o que acontece? Manutenção, contas, e eu tenho lá um tal de caixa e um caixa pequeno, né? Esses são várias contas, Alisson, para você administrar o seu financeiro, tá? Então você tem a sua conta padrão, então todo o meu contas a receber, ele vai para essa conta, todas as minhas despesas, então a gente vai estar sempre mexendo com a nossa conta empresa, sendo que você pode ter um caixa onde você coloca dinheiro, um caixa pequeno propriamente dito. Então eu tenho na minha empresa um caixa para comprar material de escritório, para comprar caso tenha algum problema, para enfim, café. Então a gente tem um caixa pequeno onde a gente realiza transferência para você ter o controle do que você gasta no seu escritório, por exemplo. Então, como a gente está falando de centralizar todas as contas no financeiro, você vai ter salário, vai ter aluguel, despesas com RP, despesa da internet, vai ter despesa com material de escritório, e eventualmente você vai deixar um dinheiro no escritório para, enfim, ter esse tipo de controle. Você pode utilizar o caixa pequeno, que pode ser a mesma coisa do seu banco, ou nem ter o cadastro do banco, mas você tem aquele caixa ali para você ter o controle, até para saber se você está gastando muito, gastando pouco, racionar papel. Então, para você visualizar mais detalhes a respeito de conta, no nosso de sexta-feira eu dei um bom apanhado sobre essa parte, tá? Então você pode se basear por ele para revisar todo o seu cadastro da sua conta. Então dá uma revisada se a implantação fez direitinho mesmo, o número da sua conta, o número do banco, o número da agência. E o caixa pequeno você pode utilizar nesse exemplo que eu dei aqui. Você separa o dinheiro para deixar no escritório, para comprar material, comprar papel, enfim, essas coisas. E você mantém esse controle também, certo? Você pode deixar o controle na sua conta principal mesmo e gerenciar só os lançamentos, mas você pode gerenciar aqui por caixa pequena também. Então é mais um caixinha, né? Beleza. Posso fazer o lançamento manual? Pode sim, Vivian. Então, da mesma maneira que o contas a pagar, o contas a receber, eu consigo clicar aqui na folha branca e clicar e realizar um novo contas a receber. Então, ele funciona da mesma maneira.
certo? Inclusive, se você quiser cadastrar um depósito, por exemplo, você pode até realizar dessa maneira, né? Você pode criar contas a receber, colocar uma observação aqui que foi um depósito, para evitar de você simplesmente ir no extrato e colocar mais 50, mais 100 reais. Você cadastra um recebível, melhor, gera um histórico e coloca um lançamento, e coloca uma observação, né? Lançamento devido ao depósito referente à operação XY. Então, até falando aí de depósito, né? Falando de operação diretamente, é legal de você realizar esse lançamento por aqui ao invés de mexer direto no extrato. Então, vale até aí a sugestão, aproveitando aí o seu questionamento. Beleza. Uma outra parte que é comum tanto a contas a receber quanto a contas a pagar são essas duas abas aqui que eu não cheguei a falar sobre eles. Então, a parte de pagamentos, a gente visualiza dessa conta que já foi pago, certo? Então, eu tenho R$1.000, só que só foram pagos 200, ele vai listando aqui, né? E o termos da conta, ele é utilizado muito raramente. Então, se eu quitar essa conta com uma semana de antecedência, eu vou ter 2% de desconto. Então, eu cadastro um novo termo, aqui 7 dias, 2%. Então, hoje em dia é mais raro disso acontecer, né? Se eu quitar com antecedência, eu ter tantos por cento de desconto. Dessa maneira, se eu realizo a quitação 7 dias antes do que foi cadastrado como vencimento, ele já faz aqui o desconto, eu não preciso colocar manualmente. Então tem esse outro caso, caso vocês utilizem também. Beleza, agora dando sequência aqui para a última parte de hoje, que é o fluxo de caixa. Então, eu venho aqui no financeiro, fluxo de caixa. Essa tela aqui, pessoal, é diferente do balancete que nós vamos visualizar amanhã, diferente do extrato que nós também visualizaremos amanhã. Essa tela, ela mostra o que está em aberto, né? Então, não somente o que foi quitado, o que foi confirmado. Então, ele é uma tela interessante para realizar provisionamentos do caixa. Então, quando eu clico em ir, ele vai comparar aqui toda entrada de valor e toda saída de valor. Então, eu tenho aqui os meus lançamentos aqui desde o início até o fim de fevereiro com relação aí ao meu filtro. Então, se eu filtrar mais para frente, o que vai acontecer? Se eu colocar para os meses seguintes, ele vai listar, inclusive, o que nós cadastramos de aluguel. Então, quando eu realizei o aluguel, lembra que eu coloquei para ele cadastrar para os 12 meses seguintes. Então, quando eu clico aqui em não ir, repara, olha que ele vai tirando aqui aquele R$30, aquele parcelamento, né? E também 200, 200, 200. Então a gente consegue realizar provisionamento por essa tela que ela lista os meus lançamentos futuros. Então ele faz um comparativo de todo o recebível, né? Todo o parcelamento que eu tive das vendas, ele joga aqui. Não só de vendas, né? Caso tenha investimento, enfim, alguma entrada de valor, ele vai listando aqui. E as minhas futuras despesas. Dessa maneira eu consigo saber a saúde do meu caixa. Uma outra parte interessante é o seguinte: ele considera esse valor aqui, por exemplo, olha, que eu vou debitar o 230 do meu saldo que já existe. Então eu tenho um histórico de recebíveis e debitando 830 ele tem o meu saldo aqui. Se eu quiser
definir um saldo inicial, por exemplo, eu vou pegar aqui R$ 1.000. Sendo o meu saldo inicial de R$ 1.000, o que vai acontecer quando eu filtrar dessa maneira? Ele vai pegar e vai tirar 830 desse saldo inicial. Repara que ele já lista, olha, 170. Então essa parte aqui, ele registra um saldo inicial para a gente visualizar e fazer o comparativo de todos os meus lançamentos. Então mesmo se eu considerar um saldo inicial aqui do zero, por exemplo, digamos que eu comece hoje do zero, tenho R$ 0 na minha conta. Então eu tenho aqui um débito que me deixa no vermelho, mas eu também tenho um crédito aqui no dia 3, que ele já me deixa no azul, até o mês 5. Então essa parte de saldo inicial, ele é justamente para vocês testarem, né? E, enfim, ter uma ideia, né? Justamente da algumas pessoas, né, chamam de saúde do caixa. Então assim a gente consegue definir metas, consegue saber se a gente está tendo mais prejuízo, se está tendo mais retorno, né? Quais os meses que a gente vai se complicar. Então aqui para frente, olha, eu tive uma grande entrada de valor e não tive mais, só tive débito. Então se eu filtrar mais para frente, daqui a pouco eu vou ficar no vermelho de novo. Então a partir aqui de metade do mês 8 em diante, eu já vou ter mais débitos do que entrada de valor. Então é uma tela para a gente identificar facilmente, né, o que vai acontecer, o que está, né, como é que o nosso financeiro vai estar daqui a um tempo, e vocês podem utilizar esses diversos testes aqui. Então aqui, por exemplo, eu coloquei um agrupamento diário para eu ter mais detalhado o valor, mas eu posso agrupar mensal também. Eu ver por mês, né? Então, conforme nós vemos, a partir daqui que vai ficar mais difícil, né? E aí, esmiuçando mais o valor, o diário, onde eu vejo especificamente metade aí do mês 8 que vai começar a acontecer isso. Então, bem interessante para vocês fazerem uso dessa parte aqui. Beleza. Bem, as entradas dos marketplaces são atualizadas automaticamente conforme eu vou atualizando. As entradas dos marketplaces, assim que você, Jorge, recebe um pedido do marketplace, conforme você confirma para seguir o fluxo logístico, ele já entra no financeiro. Então ele entra em aberto, onde eu preciso fazer o quê? Selecionar os lançamentos e dar um receber. Então eu preciso confirmar no financeiro para ele poder constar. E se a gente não colocar como receber, ele vai aparecer aqui no fluxo. Então se eu quitar, se eu confirmar o meu recebível, ele vai aparecer no meu extrato. Mesmo se eu não confirmar, ele coloca aqui no meu fluxo. Então se eu tive uma entrada do marketplace ou de algum lançamento parcelado, ele vai computar aqui automaticamente. Veio para RP, já passa a constar no meu fluxo. Quando a empresa trabalha com mais de um banco, devemos somar o saldo de todos os bancos para colocar no saldo inicial, correto? Sim, Maurício. A gente pode... essa é uma das maneiras, né? A gente pode, conforme você falou, somar o saldo de todos os bancos para colocar no inicial e filtrar tudo junto. Ou então você pode fazer o seguinte. Você pode vir aqui em filtros, que eu ainda não tinha falado, né? E eu coloco aqui o filtro de banco. Então tem aqui a minha conta Itaú e conta Santander, né? Então eu filtro só o que é Itaú aqui, eu visualizo tudo que é dessa conta.
E aí depois eu posso visualizar tudo que é de outra conta. Então posso fazer isso separado, ou então, como você disse, posso dar um tudo aqui e somo eles. Então tem as duas maneiras, na verdade. Você pode ir banco a banco ou pode ir tudo. Isso tudo, claro, dependendo de como vocês estruturaram o financeiro, né? Então, desde sexta que eu falei o seguinte, olha, a gente tem todos esses cadastros, né? Então, vocês vão arrumando de acordo com o que vocês mesmos vão utilizar. Então, mais detalhado, mais genérico, então isso vai impactar diretamente a usabilidade e também a relatório. Então, fica essa observação aí para vocês. Então, voltando aqui nos filtros, eu tenho como filtrar por centros de custo, tenho como filtrar por um fornecedor específico, visualizar todas as contas referentes a ele, por conta, né? Então também tenho esses detalhes que são legais. E aqui nos detalhes, vou até dar um selecionar todos para mostrar para vocês que, além da informação de crédito e débito, eu tenho como visualizar mais detalhes. O fornecedor, o tipo do registro que é o meu plano de contas, o centro de custo. Então, alguns lançamentos eu não considerei centros de custos, outros sim. Né? Os que foram divididos, ele particiona aqui o mesmo lançamento para as duas linhas. Então, eu tenho várias maneiras de exibir aqui o meu relatório de fluxo de caixa. E aí, claro, eu venho aqui no exportar. Correto? Então essa parte de fluxo aí que vai ajudar mais vocês. E amanhã eu prometo que eu falo do balancete que o pessoal me pediu, mas tá previsto só para de amanhã, viu? Então não deixem de assistir. Então aqui, pessoal, eu tenho todo o meu histórico, inclusive para os próximos meses, para a gente já verificar o que acontece. Se eu não preencher nada, ele vai considerar o saldo que já existe. Então eu já tenho um histórico, por isso que retirando 830 ele está com saldo de 1432. Por quê? Porque o meu saldo é de 2000 e poucos. Então por isso é que ele registra esse saldo inicial aqui. Então ele já desde o início ele considera o meu saldo que está constando lá no meu extrato, que é de, opa, tá aqui, ó, 262. É o meu saldo com relação a 1º de fevereiro. Então esse é meu saldo referente à minha data inicial, 2262. Mas se eu quiser utilizar um outro saldo, aí eu preencho aqui. Tanto zero como nós vimos, quanto R$ 1.000 que nós vimos também, quanto menos R$ 1.000. Também posso fazer negativo. Então eu vou tirar R$ 1.000. Por quê? Porque os meus equipamentos estão antigos, eu vou realizar uma troca aqui de computador, vou mexer aqui no escritório, então vou tirar R$ 1.000 para ver se eu consigo arcar com essa despesa. Então isso tudo são maneiras de utilizar o seu relatório, né? A parte de resultado a seu favor. Certo, pessoal? Então, mais uma vez aí abrir a parte de dúvidas e encerrar a parte de hoje, que é contas a pagar, contas a receber e fluxo de caixa. Então, mais questões aí para vocês. Beleza, visualizando aqui as dúvidas. Marcos, eu tenho uma rotina onde eu preciso gerar uma confirmação de uma despesa
para o meu diretor assinar antes de eu realizar a quitação. Tem como o sistema me ajudar com isso? Bem, vamos lá. Financeiro, contas a pagar. Eu tenho aqui então minhas despesas com RP, onde eu tenho o meu saldo aqui mensal, né? Só que a gente precisou de um serviço externo da Softbar. Então vamos cadastrar um outsourcing aqui e eu preciso passar isso para o meu diretor aprovar, conforme então a dúvida, certo? Então primeiro eu clico aqui na folha branca. Então eu vou cadastrar aqui despesas com RP, aqui Softbar direitinho, o tipo do documento boleto Softbar, data de emissão, competente a esse mês mesmo, que vai ser um serviço de outsourcing. Beleza. Eu tenho aqui o valor do serviço. Cadastrei aqui o meu lançamento. Ele vai constar aqui pra gente. E aí o que eu faço? Eu venho aqui no imprimir. Embaixo do imprimir eu tenho um selecionar registros. Então ele gera esse comprovantezinho para a gente poder passar então para a diretoria. Ele assina, depois ele volta para o financeiro e aí sim que eu confirmo, pago então o boleto e confirmo no meu financeiro. Então, nessa sua dúvida, né, eu tenho essa outra parte, mais uma vez, né, que fica embaixo do imprimir. Eu seleciono aqui o imprimir e ao invés de eu simplesmente imprimir a linha e ele detalha, eu dou um selecionar registros para ele me gerar esse documento, né? Então, para quem tem esse tipo de fluxo, né, onde eu preciso aprovar para poder deixar no meu histórico, tá aqui uma sugestão que atenda aí esse tipo de operação, né, de fluxo aí da empresa. Certo, pessoal? Então, estamos encerrando então a parte aqui referente ao treinamento de hoje, né? Gostaria de agradecer a presença de todos, né? Lembrá-los que todo esse conteúdo que nós estamos realizando, ele vai ser disponibilizado em vídeo. Então vocês podem acessar em www.softbar.com.br/ajuda, né? Convidá-los para o treinamento de amanhã. Boas vendas a todos e até a próxima.